Olá, tudo bem? O tema de hoje é um dos temas preferidos meus. Eu diria que é o preferido, porque hoje nós vamos falar sobre a bendita esperança, a volta de Jesus Cristo. Que maravilha, que bênção. Só de falar o tema a gente já fica emocionado. Por isso, convido você a pegar a Bíblia, pegar sua lição, uma caneta, um caderno, para a gente anotar algumas coisas importantes. Vamos começar lendo João capítulo 14, de 1 a 3. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que bênção! Esta é a grande promessa de Jesus sobre a sua volta. Esse texto é clássico. Jesus disse essas palavras dentro de um contexto muito curioso. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele chamou 12 discípulos. E com os 12 caminhou, viveu por 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, os discípulos já estavam apegados a Jesus. Na verdade, eles estavam apaixonados por Jesus. Afinal de contas, 3 anos e meio, andando dia e noite com Jesus. Eles comiam juntos, bebiam juntos, dormiam no mesmo ambiente. E assim os discípulos viram Jesus curar o cego, curar o paralítico, curar a mulher com a hemorragia, ressuscitar o Lázaro, ressuscitar a filha de Jairo, ressuscitar o filho da viúva de Naim. Eles viram Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade. Eles viram Jesus multiplicar os pães e os peixes e alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Imagina o que significa isso, 3 anos e meio, todo dia com Jesus. No final desse período, eles estavam amando, apaixonados por Jesus. E chegou a hora em que Jesus deveria prepará-los para a despedida. Jesus deveria orientá-los, dizendo: eu vou morrer na cruz, serei sepultado, ao 3º dia ressuscitarei e voltarei para o meu Pai. Quando Jesus estava orientando e preparando os discípulos para isto, eles ficaram tristes, é claro, mas quando chegou o fatídico dia, o dia D, em que Jesus já tinha ressuscitado e subiu ao Monte das Oliveiras, despediu-se dos discípulos e começou a subir, a ascender, a voltar para o céu, os discípulos ficaram muito tristes, o semblante caído, o olhar triste. Realmente, a separação seria muito difícil. Afinal, 3 anos e meio juntos. Foi por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Essas palavras são incríveis. Jesus pronunciou isto aos discípulos, mas estas palavras são também para você e para mim. O que é que acontece em sua vida? O que está causando turbulência em seu coração? O que é que está incomodando você? O que está deixando você triste e abatido ou abatida? Jesus olha para você hoje e diz, como disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, em Jesus também. E Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, no céu existe um lugar para você. No céu existe um lugar para mim. Deus preparou um lugar para você e para mim. Pense nisso. Jesus não foi aos céus para construir casas, para fabricar um condomínio. Jesus não fez licitação entre as empresas e contratou uma para construir casas lá em cima. Lá em cima não há um canteiro de obras. Jesus está afirmando aqui no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Deus preparou tudo isso mesmo antes de você nascer. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. E Jesus fez a promessa: quando eu for para o meu Pai e tudo estiver preparado, eu virei outra vez, eu voltarei. E aqui está a nossa bendita esperança, a esperança da volta de Jesus. Ele mesmo disse: virei outra vez. Esta não é uma promessa feita pela igreja adventista e nem por outras igrejas.
A promessa da volta de Jesus é uma promessa feita pelos lábios dele mesmo. Ele disse isso várias vezes. A Bíblia registra a promessa da volta de Jesus milhares de vezes, muitas vezes. E Jesus disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A pergunta é: como Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Em Mateus capítulo 24, versículo 3, existem duas perguntas num versículo só. Observe: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus tinha duas questões a responder. A primeira era: quando? Quando? Tentando responder essa pergunta, Guilherme Miller, por volta de 1840 a 1844, ele e um grupo de pessoas estudaram a profecia de Daniel capítulo 8 e chegaram a uma conclusão interessante, de que Jesus voltaria em 1844. E outros amigos, juntamente com ele, decidiram o seguinte: Jesus virá no dia 22 de outubro de 1844. Acontece que Jesus não veio e houve uma grande decepção. Passou o tempo e um outro grupo de cristãos marcaram a data para a volta de Cristo, para 1914. São pessoas, ou eram pessoas, da Sociedade Torre de Vigia. E em 1914, Jesus não veio. O que aconteceu nessa data? Foi a Primeira Guerra Mundial. Jesus não veio. Passou o tempo e surgiu um profeta, um falso profeta, chamado Nostradamus. E ele começou a dizer que 1000 chegará e 2000 não passará. Você lembra dessa frase, não lembra? E essa mensagem se divulgou por todo o Brasil e por todo o mundo. E outras pessoas, como o Padre Cícero do Juazeiro, começou a divulgar essa ideia: 1000 chegará e 2000 não passará. E quando chegamos ao ano de 1999, milhares e milhões de pessoas estavam apreensivas. Será que Jesus vai voltar no ano 2000? E foi aquele ano, de 99 para 2000, que aconteceu o maior número de conversões e batismos nas igrejas no mundo inteiro. As pessoas estavam com medo do fim do mundo e da volta de Jesus. Acontece que 99 passou, 2000 passou, 2001, estamos agora chegando aí em 2010, daqui a pouco 2011 e assim por diante, e Jesus ainda não voltou. A pergunta feita pelos discípulos foi: quando sucederão estas coisas? E Jesus respondeu. A resposta de Jesus, esta sim é importante, porque hoje já tem gente falando que Jesus virá em 2012. Existem sites na internet, pessoas dizendo por aí que vai cair um meteoro, que vai acontecer uma catástrofe e que em 2012 o mundo vai acabar. Pessoas pregando isso por aí. Mas vejam e ouçam o que Jesus disse. Mateus 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. Deus não revelou ao homem o dia da volta de Jesus. Na verdade, 3 datas importantes não foram reveladas ao homem. A primeira, o dia da morte. A segunda, o dia em que a porta da graça irá se fechar. E a terceira, o dia da volta de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Tem uma segunda parte da pergunta feita pelos discípulos. A primeira foi quando, e a segunda, que sinal haverá? E o capítulo 24 inteirinho, Jesus fala dos sinais. Ele fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, perseguições, conflitos. Ele fala exatamente do que está acontecendo hoje. Ele fala de alguma coisa que tem a ver com o abalo das potências do céu. Ele fala do sol, ele fala das estrelas, ele fala do aquecimento global. A Bíblia fala exatamente do derretimento dessas geleiras. A Bíblia fala exatamente desses problemas que hoje encontramos, como corrupção, como pais matando filhos, filhos matando os pais. O problema que o mundo enfrenta hoje na área econômica, na área social, na área religiosa, espiritual e também na área política. A Bíblia já falava sobre isso, falava também sobre o gênero humano, sobre o caráter do homem, sobre a postura do homem.
os homens egoístas, amantes de si mesmos, ou seja, as profecias estão se cumprindo. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí. Os sinais estão mostrando que Jesus está perto de voltar. E em breve, meu amigo, em breve, minha amiga, Jesus virá nas nuvens dos céus. Uma profecia muito significativa, talvez a mais significativa de todas, é a que está em Mateus 24, verso 14, que diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Só pelo fato de você estar aqui comigo estudando a Bíblia, significa que esta profecia está se cumprindo agora. A pregação do Evangelho é a profecia mais significativa da volta de Jesus. E assim, em breve, Cristo virá. Como Jesus virá? Apocalipse 1, verso 7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Mateus 24, 30 e 31 afirma para nós claramente que Jesus virá com grande clangor de trombeta. E de um ao outro canto do mundo, as pessoas vão ver e ouvir a manifestação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens. Veja o texto está aqui em Apocalipse 14, verso 14, confira comigo. Então ouvi uma voz vinda do céu dizendo, escreve, e o verso 14, eu li um pedacinho do 13, agora o 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Em breve, Deus vai chamar Jesus lá no céu e vai dizer, Jesus, chegou a hora de você ir à terra buscar as pessoas que te aceitaram como Salvador. E Jesus vai se levantar no santuário celestial, vai levantar as mãos aos céus para cima e vai dizer assim, está feito, está consumado, acabou. Jesus sai do santuário e após esse momento passará um tempo, porque a saída dele do santuário é o fechamento da porta da graça, você lembra desse estudo? E a partir daí, as 7 últimas pragas cairão sobre a terra. Na 6ª praga, os cristãos estarão passando por um momento difícil, porque um pouco antes haverá uma perseguição aos cristãos. E na 6ª praga, os ímpios marcarão o dia e a hora para matarem os cristãos. E exatamente da 6ª para a 7ª praga, quando os ímpios tentarem matar os cristãos, Deus fará uma intervenção com a 7ª praga. Nesse momento, o céu estará escuro, as nuvens escuras, todo o céu escuro, como se fosse uma grande chuva, como se fosse uma grande tempestade, mas não vai chover. É apenas um clima, uma cena da volta de Jesus. Em meio às nuvens carregadas e escuras, o povo de Deus vai olhar para cima e vai perceber que há uma nuvem branca, como diz Apocalipse 14, 14. Essa nuvem branca é pequena, do tamanho da metade da mão de um homem. E aquela nuvem se destaca em meio às nuvens escuras. À medida que o tempo passa, a nuvem se aproxima da terra. O povo de Deus está olhando para a nuvem. Os ímpios estão apavorados, pensando que vai acontecer um dilúvio. E os cristãos olhando para aquela nuvem pequena. E a nuvem se aproxima, se aproxima, se aproxima. E quando ela se aproximar mais da terra, vai se perceber que não é uma nuvem comum. É uma nuvem feita por anjos, formada por anjos. Milhões de anjos. Todos os anjos virão com Jesus, formando uma grande nuvem. E no meio dessa nuvem estará Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o seu e o meu Salvador. À medida que a nuvem se aproxima da terra, que Jesus se aproxima da terra, haverá um terremoto como nunca houve. O planeta inteiro vai ser sacudido, balançado, e as sepulturas irão se abrir, e sob a ordem de Jesus, os mortos em Cristo, os fiéis, ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Esse vai ser um momento extraordinário, em que as sepulturas irão se abrir, os cemitérios devolverão seus mortos, os mares devolverão seus mortos. E somente os que morreram em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus. Jesus ficará nas nuvens, todo olho verá, o mundo vai parar. E naquele momento
se ouvirá uma música como nunca se ouviu antes. Uma música linda, uma música extraordinária. Não é uma música tocada por homens, é uma música tocada por anjos. O instrumento, as trombetas, os anjos perfeitos. Eles tocarão uma música que vai ecoar em todo o mundo, nos 4 cantos do mundo. E o povo de Deus, arrepiado, emocionado, vai olhar para cima, olhar para Jesus, e os anjos descerão aqui, nos pegarão pela mão, e nós seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai pisar na terra, Jesus ficará nas nuvens, todo olho verá, e os anjos nos pegarão aqui, nós vamos subir e encontrar Jesus nos ares. Como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, lá nas nuvens, nós reuniremos todos, estaremos todos reunidos, e faremos uma pequena reunião ali, ver se está todo mundo ok, tudo pronto. E a partir daí, Jesus começa com os salvos, a viagem dos sonhos, a viagem da viagem, mais incrível que a viagem de formatura, mais incrível que a viagem que você já fez para o melhor lugar do mundo. Nós vamos subir com Ele, passando pela atmosfera, o primeiro céu, passando pelo sol, a lua e as estrelas, o segundo céu, e além do sol, além da lua e além das estrelas, é o paraíso de Deus. É para lá que nós vamos. Os ímpios ficarão mortos aqui na terra, mas os servos de Deus farão essa viagem incrível e chegaremos ao terceiro céu. Lá na cobertura, lá em cima, é para lá que você vai. Chega perto de mim. Quero dizer algo mais a você. A Bíblia diz que Deus tem um lugar preparado para você. É junto de Deus, de Jesus e do Espírito Santo no reino da glória. Por isso, Jesus está lhe chamando. Está chamando você a fazer uma decisão, a se entregar a Jesus de todo o coração. 5 coisas precisam ser feitas. Primeiro, estudar a Bíblia com oração. Segundo, aceitar Jesus como Salvador. Terceiro, obedecer os 10 mandamentos. Quarto, ser batizado nas águas. E quinto, permanecer fiel até a morte ou até a volta de Jesus. O pecado terá um fim. Satanás será destruído. O mal vai acabar. E Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça para sempre. Teremos a vida eterna, nunca mais vamos morrer, nunca mais ficaremos doentes, nunca mais haverá pecado, nunca mais existirá Satanás, nunca mais. Teremos o prazer e o privilégio de conviver com Abraão, Moisés, Isaque, Adão e Eva, João Batista, Paulo, Pedro, João, Jesus, Deus e o Espírito Santo e os anjos. Seja bem-vindo ao preparo para a volta de Jesus. Eu quero orar por você agora, porque você está com o coração queimando por dentro. Você quer servir a Deus, você quer se entregar a Jesus, e é isso que Deus deseja de você. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse estudo tão importante. Toma em tuas mãos esta pessoa que está orando comigo agora e que ela se prepare para essa bendita esperança, o dia da volta de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos toda esta família que acompanha comigo esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.